agora no capítulo 5. Nós já estamos já nos primeiros 4 capítulos, chegamos na metade do livro de Esther já. Esther, capítulo 5. Como nós temos feito então ao longo destes últimos domingos, nós vamos meditar no capítulo inteiro. Nós sempre temos começado um capítulo terminado, começado um terminado, então temos sido um capítulo volume, e hoje então vamos meditar neste capítulo 5 como um todo. Nós estamos então aqui na Pérsia. Mais uma vez, voltamos até ela neste domingo pela manhã e estamos vendo que existem diversos desafios em você viver na Pérsia. Para quem tem acompanhado, lembra que estamos aqui com o povo de Deus, eles estão no exílio, eles estão num país onde não pertencem a eles essa terra, que adoram deuses estranhos, com costumes diferentes, costumes estranhos. E eles estão ali vivendo essa situação e nós estamos vendo eles enfrentarem vários desafios. E no final do capítulo 4, nós terminamos com Esther finalmente decidindo agir. Nós temos visto que tanto Esther e Mordecai, eu às vezes não falo Mardoqueu, porque dependendo da sua tradução vai falar Mardoqueu ou Mordecai, mas é o filho de Esther. Eles, na verdade, eles têm vivido mais com o Pérsia do que com o povo de Deus. Mas nesse último capítulo agora, que nós meditamos, nós vimos que junto com o Mardoqueu, Esther também decidiu agir, também decidiu assumir a sua identidade de povo de Deus e agir em favor do povo que está correndo grande perigo. Nós vimos que Amã fez um decreto para que em um dia específico, em um mês específico, o povo de Deus fosse exterminado. Todos iriam ter o direito, naquele dia, de matar o povo de Deus, de extorquir eles e fazer o que bem entendesse, sem ter nenhum tipo de repreensão ou nenhum tipo de condenação a eles. Poderiam ser cometidos aqui, então, os demais variados crimes contra o povo de Deus. E Esther, não por coincidência, mas pela soberania de Deus, apesar dos pecados dela, estava numa posição de privilégio. Afinal, ela era rainha da Pérsia e ela poderia, mais do que qualquer outro, ajudar. Ela disse então para Mardoqueu que iria fazer isso, que iria falar com o rei, mas lembra que ao risco, pois quem aparece diante da presença do rei, sem que ele chamasse, poderia ser morto. E mesmo sendo a rainha, ela não estava longe de sofrer isso. Afinal, fazia 30 dias que o rei não a chamava, já vimos que o rei se livra das suas rainhas muito facilmente, então ela realmente estava correndo um risco real de morrer, mas ela disse que se eu morrer, morrerei, mas ela iria interceder pelo povo diante do rei, ficou ali 3 dias de jejum, e nós chegamos ali nessa situação. Ela disse que iria falar com o rei, e paramos por ali, porque ele para o capítulo 4. Então, repara que na casa da Pérsia há muitos desafios, há muitas coisas que acontecem e não é diferente com a gente. A ilustração que nós temos feito, a aplicação é de que nós, mesmo não sendo o povo de Israel na Pérsia, nós também vivemos em exílio. E nós temos esses desafios. E neste capítulo, o capítulo de número 5, nós vamos ver que para viver na Pérsia, para viver no exílio e enfrentar esses desafios, precisamos de 2 palavras. A primeira delas é coragem. E a segunda é uma que minha mãe particularmente gosta bastante, prudência. Ela sempre disse essa palavra para mim desde que eu era pequeno. E neste capítulo nós vamos ver isso.
que para viver na Pérsia precisamos de coragem, uma coragem no Senhor, e precisamos de prudência, uma prudência que vem da palavra de Deus. E uma última coisa que nós vamos ver, além dessas duas palavras, é que, além de coragem e prudência, precisamos também fugir da idolatria na casa da Pérsia. Em exílio, neste mundo que muitos não amam o Senhor, são oferecidos vários tipos de ídolos, vários tipos de coisas para colocarmos no lugar de Deus. E fugir da idolatria é um pré-requisito para o povo de Deus sobreviver aqui. Então, basicamente, é isso que nós vamos ver neste capítulo. Vamos ver os nossos personagens, famosos, Esther e Mordecai, principalmente Esther, agindo com coragem e agindo com prudência. E vamos ver no final do capítulo uma situação que nos mostra que devemos fugir da idolatria. Nós vamos ver então aqui o verso número 1, começando no capítulo, e vamos ver como, para viver na Pérsia, precisamos de coragem. Diz assim no seguinte verso: 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Então, nós terminamos o capítulo vendo que Esther iria falar com o rei para interceder pelo povo. E lembra, ela corria um risco real de ser morta. Ela não podia fazer o que estava fazendo. Ela só podia ir até o rei se o rei chamasse ela. Nós sabemos, por outros registros, que atrás dos reis persas sempre ficava um soldado com um machado. Então imagina, você, Esther, e você vai falar com o rei, abre a porta, e uma das primeiras coisas que aparece na sua visão, para não deixar você esquecer que você pode morrer naquele segundo, é um grande machado sendo segurado por um soldado atrás do rei, pronto para agir. Talvez, dependendo se o rei gostasse muito de janelas, o sol estava entrando, batendo no machado, e aquele reflexo brilhante daquela lâmina estava brilhando diante de Esther, lembrando que a morte estava próxima. Esther, apesar de seus erros, apesar de ter pecado contra o Senhor, pecado contra o povo de Deus, se esquecendo do povo, aqui ela finalmente age com coragem. Então sabemos que tinha esse machado atrás, como dito no começo, sabemos que Assuero não pensa 2 vezes antes de se livrar de uma rainha. Podemos achar que aqui era algo muito romântico, como se Assuero amasse Esther de um jeito que, nossa, eu nunca farei mal a ela, mas Assuero só liga para si mesmo e para o seu poder. Ele só liga para aquilo que ele quer. Ele ama Esther enquanto Esther é útil para ele. Não temos aqui um marido exemplo. Então, sim, Esther estava sofrendo um risco real. Mas eu quero destacar a coragem que ela teve. Ela agiu com coragem no Senhor. Nós vemos que o desfecho é que a graça de Deus estava com ela, porque o verso 2 diz: quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela. O rei Assuero não a matou, mas pelo contrário, estendeu-lhe o cetro, que era o costume, que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou na ponta do cetro. Esse é o sinal de que ela foi poupada. Então nós vemos que Esther decidiu agir com coragem, mas não era uma coragem pautada nela mesma, era uma coragem na graça de Deus. Ela foi lá sabendo que era o certo a se fazer diante de Deus, em relação ao povo dela,
criou coragem e foi. O que acontecesse, iria acontecer, mas ela iria lá. E ela foi depois de jejuar 3 dias em oração. Não que isso fosse um método que subornasse Deus e obrigasse a ele a fazer aquilo que ela quer, mas isso é um jeito dela mostrar que está confiando em Deus. Isso nos mostra que, apesar de parecer que a vida de Esther estava na mão de Assuero, antes a vida dela estava nas mãos do Senhor. Provérbios, capítulo 21, o verso 1. Isso. O coração do rei é como ribeiros nas mãos do Senhor. Ele dirige para onde quer. Então, apesar de Assuero parecer ter grande poder em mãos, apesar de parecer estar sob controle da situação e a vida de Esther parecer estar nas mãos deste rei, a Bíblia nos diz que, antes de tudo isso, é o coração do rei que estava nas mãos do Senhor. É a vida de Esther que não estava nas mãos de Assuero, mas na mão do Rei dos Reis. Por isso, ela teve coragem. Ela sabia que Deus era soberano, que Deus era a favor de seu povo. E da mesma forma, devíamos agir também. Aqui na Pérsia, em exílio, nós enfrentamos muitos problemas que parecem ter as nossas vidas em suas mãos, capazes de nos tirar a paz, capazes de, talvez, na nosso pensar, destruir a nossa vida. Mas esses 2 primeiros versos nos mostram que é Deus que tem a sua vida nas mãos dele, que é Deus que controla os poderosos, que é Deus que controla as situações, que é Deus que controla as circunstâncias. E por causa disso, podemos ter coragem para agir. Talvez possamos estar passando por problemas, decisões difíceis do que fazer, e nós travamos, porque a gente só age quando a gente pensa que estamos no controle. A gente só age muitas vezes quando nós pensamos que podemos controlar a situação de alguma forma, mas a verdade é que não podemos. E quando descobrimos isso, nós travamos e não agimos e não fazemos aquilo que Deus está nos pedindo para fazer. Mas quando colocamos nossa coragem no Senhor, igual Esther fez, nós agimos. Nós olhamos para os problemas e tomamos as decisões. Nós acordamos no outro dia e partimos para a ação. Não porque eu e você temos força, mas porque lembramos que, por mais difícil que a situação pareça, é Deus que tem o coração dos reis em suas mãos. É Deus que controla tudo. E por causa disso nós agimos com coragem. Todos os problemas que possamos enfrentar, então, podem ser enfrentados com coragem no Senhor. Não há nenhum que escape de sua soberania ou de seu controle. Temos ainda outro incentivo. Todos os problemas que possamos enfrentar não são comparados ao problema do pecado, a culpa que nós carregamos. Esther foi até o rei com a possibilidade de morrer, mas por causa do nosso pecado, se fôssemos até o rei sozinho, eu digo o rei, o Senhor, nós iríamos morrer com certeza. Não era uma possibilidade.
mas por causa de Jesus ter ido em nosso lugar e não ter sido poupado por Deus em nosso lugar, temos o maior problema de todos resolvido. Esther foi até o rei com coragem no Senhor, mas sabendo do risco real, mas a Bíblia nos diz que podemos ir até o Rei dos Reis com confiança, porque Ele já resolveu o maior dos problemas. Hebreus capítulo 4, verso 16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Esther foi até o trono de Assuero. Nós podemos ir até o trono de Deus, sem medo, sem preocupação, com confiança, porque Jesus já morreu em nosso lugar. Então, se o maior dos problemas já foi resolvido, como não vamos ter coragem no Senhor para enfrentar os outros, que são tão pequenos comparados a esse? Sabemos que é Deus que controla tudo. Portanto, para viver na Pérsia, para viver no exílio, precisamos de coragem. Coragem para agir como Deus quer que nós hajamos, coragem para tomar as decisões que agradam ao Senhor, coragem para enfrentar os problemas confiando em Deus. Coragem. Nós temos motivo de sobra para termos essa palavra em nossas vidas. O texto continua, e nós chegamos aqui no verso 3 em diante, que diz o seguinte: e o rei me perguntou: que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, será dado a você. Esther vai até o rei com um objetivo na mente: abençoar o seu povo, agradar o Senhor e fazer aquilo que ela devia fazer. E ela ouve uma frase do rei que talvez ela não estava esperando. O rei mostrou tanto o seu favor em relação à sua esposa, que ele disse que até a metade do reino seria dado para Esther. Esther tinha um foco: obedecer o Senhor, abençoar o seu povo. E do nada, o rei disse que até metade do reino seria dado a ela. Veja que oferta tentadora. Imagina se Esther tivesse ouvido aquilo, desistido de obedecer o Senhor. Ela estava lá, pronta para se colocar em risco, e do nada, uma oportunidade para se livrar deste risco e ficar tranquila, aparentemente. Ela podia ter pensado: opa, eu acho que eu não preciso mais me preocupar, porque o rei que eu estava com tanto medo disse que vai me dar metade do seu reino. Quantas províncias eram? 127. Aí daria 63,5, de províncias para Esther. Mas veja que interessante: será que Esther não podia ter voltado atrás? Falado: olha, eu acho que eu nem precisava de tanta coragem assim, esse rei vai me dar tudo isso. Deixa que meu povo para lá, deixa que ele se dê mal, eu não vou fazer isso. Você acha que não era uma oferta tentadora? Talvez ela tenha pensado: se ele está disposto a me dar isso tudo, eu vou ficar tranquila, com certeza eu vou viver. O povo de Deus vai morrer, mas eu vou continuar vivendo tranquilamente na Pérsia. Mas olha só, Esther, que antes nos mostrou a capacidade dela de esquecer do povo de Deus, nos impressiona mais uma vez. Ela não desiste daquilo que Deus pediu para ela. Ela teve a oportunidade,
ela teve a tentação, mas ela não desistiu. E a pergunta que fica para nós é: e se fôssemos nós? Será que continuaríamos avançando? Será que ainda nos importaria cuidar do povo do Senhor e obedecer a Deus? Ou teríamos falado para as crianças, me dá logo esse dinheiro, não precisa nem metade, vocês só um pouco menos, aí eu aceito, já está bom para mim. O fato é que muitas vezes na festa precisamos obedecer ao Senhor. E o diabo, ele sabe como nos enganar. As mais variadas ofertas surgem na hora de prazeres, de riquezas, de dinheiro fácil, de alegria fácil, mas ilusória. Eu e vocês estamos caminhando com Deus, firmes no propósito, e o diabo chega e fala: mas olha, se você abandonar o seu propósito de obedecer ao Senhor, eu te dou isso. Se você abandonar o povo de Deus, você ganha isso. Quer ver a prova de como isso é real? Apesar que nós sabemos que o crente verdadeiro ele não se desvia nunca, não por causa de sua força, mas porque Deus não o permite, o segura em suas mãos. O exemplo que todos aqui conhecem são dois: jogadores de futebol e cantores. Quantos jogadores de futebol e cantores que nós já vimos que começaram suas carreiras na igreja, louvando o Senhor, mas ganharam um mundo e no outro dia nem lembraram mais quem Deus era? Há vários que fazem muito sucesso, digo de cantores agora, que começaram a cantar nas igrejas. Mas assim que o diabo oferece uma oportunidade de poder, de glória, fama, dinheiro e sucesso, abandonam o Senhor. Quantos jogadores amarram a faixa, a famosa faixa 100% Jesus, mas vivem 100% no mundo? Tudo porque quando não tinham nada, amavam a Deus, mas quando o mundo lhes ofereceu tudo, esqueceram facilmente. Será que os nossos corações estão assim? Será que eu e você só estamos aqui porque não temos outra opção? Será que eu e você só estamos na igreja louvando a Deus porque não temos o dinheiro que queríamos ter? Não tivemos as oportunidades que queríamos, mas que se amanhã ganhássemos na loteria, viajaríamos para longe, nunca mais veríamos a cara deste povo e nunca mais pisaríamos na igreja? Muitos fariam isso com certeza. Mas Esther não fez. E ela nos dá um exemplo neste caso, para que mesmo que o mundo inteiro seja oferecido, mesmo que toda a fama, toda a glória sejam nos oferecidos, ou qualquer coisa que talvez eu e você desejamos, mas que faça com que a gente abra a mão do Senhor, que possamos fazer com Esther, dizendo não, e continuar firme, obedecendo a Deus e amando o seu povo. Esther continua aqui e olha como Esther tem sangue frio. O verso 4 diz: respondeu Esther: se for do agrado do rei, venha com Amã ao banquete que lhe preparei. Exatamente, lhe preparei. Então olha como Esther tem sangue frio. Quem era Amã? O inimigo do povo de Deus. Aquele que disse que vai matar todos das formas mais cruéis possíveis. Aquele que odiava Mardoqueu e odiava Israel. E agora, Esther tem tão sangue frio
que ela pede ao rei, convide Amã para vir ao banquete que eu vou preparar. Será que eu e você teríamos esse sangue frio de estar na mesa, comendo um banquete, olhando no olho daquele que quer matar você e a sua família? Esther aqui foi realmente nervos de aço, confiantes no Senhor. É algo realmente curioso, não era qualquer pessoa que estava ali no banquete com ela. Então Esther faz esse pedido. Continuando, verso 5. Disse o rei: traga o Amã imediatamente para que ele atenda ao pedido de Esther. Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam o vinho, o rei tornou a perguntar a Esther: qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, será concedido a você. Mais uma vez, o rei faz esse pedido. Então, repara que tem um estereótipo, né? Muitas vezes os maridos não são muito bons em saber que a esposa está passando por algum problema, né? Às vezes ela está com alguma coisa que incomoda, geralmente a gente tem essa... a gente fala geralmente isso, né? Que os maridos demoram a perceber, demoram a entender, acham que está tudo bem, mas repara que aqui, neste caso, até a Asuero percebeu rapidamente. A Asuero sabia que Esther não queria só um banquete. Então, como se ele estivesse dizendo: Esther, diga logo, o que você quer? Eu sei que não é um banquete que você quer. Asuero, mesmo sendo até um marido ímpio, percebeu rapidamente que Esther, a sua esposa, queria algo, desejava algo que não era simplesmente o banquete. E aqui entra aquela segunda palavra: prudência. Olha como Esther é sábia em agir. Ela foi até o rei e ela não chega até o rei fazendo o pedido logo. Porque ela sabe que as chances disso ser atendido eram poucas, eram baixas. Porque pensa, ela ia chegar no rei do nada e ia falar: rei, olha, então, fizeram um decreto, você pode tirar esse decreto que você fez na frente de todos, na sala do trono, lembrando que os decretos dos medos e dos persas, eles eram irrevogáveis, ou seja, uma vez que era estabelecido, não podia voltar atrás. Que rei é esse que falaria uma palavra e voltaria atrás? Como que ele mostraria que era um líder do seu povo, se ele fala uma coisa e faz outra? E outro detalhe: Amã prometeu uma alta quantia de dinheiro para os bancos reais. Atender o pedido de Esther era aceitar o prejuízo financeiro, era ter essa vergonha como rei, era fazer algo que era inconcebível para os persas. Então Esther não podia chegar lá e falar: então, o povo vai morrer, você pode dar um jeito? Ela foi prudente. Repara, Esther foi corajosa, o Senhor foi, mas ela foi prudente. Ela não falou as coisas do jeito que ela pensou, na hora que ela quis, mas ela escolheu a melhor hora, o melhor jeito e as melhores palavras. Porque no banquete, o rei pergunta mais uma vez o que ela quer, e olha o verso 7, Esther respondeu: esse é o meu pedido. E às vezes o rei já estava pensando: ela vai falar agora. Sabe quando você quer ouvir muito o que a pessoa vai dizer, ela começa a falar, você acha que ela vai falar naquele momento? E aí ela começa: se o rei, pode falar, se o rei tem consideração por mim, sim, e se lhe agrada atender o pedido do meu coração, o rei, claro, pode dizer, ansioso, né? Aí ela diz: se o rei e a mãe vêm amanhã, então os dois banquetes. Aí, tinha que falar agora, poxa. Mas repara, Esther é prudente, ela pede um outro banquete. Mesmo que Esther estivesse agindo com coragem no Senhor, isso não significa que ela não precisava ser prudente, sempre confiando na ação de Deus. Viver em exílio, irmãos, requer isso de nós, prudência. Quantas vezes nós nos colocamos em situações embaraçosas, difíceis, porque não agimos no tempo certo?
Não tivemos a paciência de fazer aquilo que tínhamos que fazer um pouco depois, já fizemos naquele momento. E quando chegamos na hora de agir, usamos as palavras erradas, com rispidez. Às vezes, algum problema familiar, e nós não pensamos a melhor forma, nem colocamos em oração, nós simplesmente agimos. O que aconteceu? Piorou tudo. Para viver na Pérsia, é necessário ter prudência. Nem todos os problemas são resolvidos naquele exato momento. Muitas coisas é necessário ajoelhar, colocar em oração, pedir orientação da palavra do Senhor e talvez inspirar um pouco, na hora de agir, usar as palavras corretas com nossas esposas, com nossos maridos, com nossos filhos. Quantos pais podem perder os seus filhos porque não sabem agir com prudência no ensino deles? E os filhos com os pais também não sabem agir também com prudência. Falam o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, não tem paciência, não decide as coisas do Senhor. Mateus capítulo 10, verso 16. Mateus 10, 16. Olha o que Jesus nos diz, prestem atenção. Eu os envio como ovelhas no meio de lobos, portanto sejam prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. A serpente muitas vezes é vista como algo ruim, porque a Bíblia realmente retrata, mas mostra que o diabo era a serpente lá em Gênesis. Mas aqui Jesus usa como uma característica boa de prudência. Jesus nos diz então que para viver neste mundo onde muitas tentações são nos oferecidas, muitos pecados nos chamam, é necessário ter prudência, sabedoria. A vida na Pérsia envolve prudência, é um mundo hostil, necessitamos disso. Como crescer em prudência, então? Por meio da palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, imitando gente prudente. Você conhece alguém que é exemplo de prudência, mostrou sabedoria ao agir? Imite essa pessoa, busque conselhos com essa pessoa, não seja orgulhoso, aprenda uns com os outros. Andando com o povo de Deus, como podemos ter prudência se nós não andamos com o seu povo? Lembrando que aqui é a Pérsia. Quando nós lembramos que aqui não é o nosso mundo, isso nos alerta, prudência. E dependendo de Deus sempre, pois é na tranquilidade da soberania de Deus em nossas vidas que conseguimos não ter aquela afobação de agir logo, querer ser Deus no lugar do Senhor. Então, quando nós confiamos no Senhor, nós temos coragem para agir, isso nos dá tranquilidade, isso nos ajuda a ser prudente. Caminhando para o último ponto, enquanto Esther age sabiamente, tem um outro personagem aqui que faz totalmente o contrário, um tolo. O resto do capítulo mostra alguém então que age como um tolo. Vamos ler os versos de 9 em diante. Diz o seguinte: naquele dia, Amã, olha ele, o povo, saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou nem mostrou respeito em sua presença. Amã, porém, controlou-se e foi para casa. Reunindo seus amigos, sua mulher, Amã vangloriou-se de sua grande riqueza, de seus muitos filhos, e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres oficiais. E acrescentou Amã, além disso, olha só como ele se gaba: sou o único que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei, mas tudo isso não me dará satisfação.
enquanto eu vi aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio dela. Olha só como esse homem nos dá um exemplo de como não ser. Amã tinha tudo, era o segundo poder no reino, mas por causa de um homem que não se dobrou a ele, ele não sossegava. Ele não dormia à noite porque ele tinha tudo, toda a glória. Mas um homem não se ajoelhou a ele, ele não conseguia mais dormir. Isso tirou ele, ele saiu da gente, ele saiu feliz do banquete, né? Nossa, só eu me convidava para falar com o rei e com a rainha, mas ninguém foi. Ele lá tão feliz. E ele olha para Mardoqueu ainda, e aquilo tira toda a felicidade dele. Desaparece. Sabe o que ele pensa para solucionar isso no seu coração? Ele alimenta ainda mais o seu ego. O que ele pensa? Olha, eu estava feliz, agora se Mardoqueu tirou a paz, sabe o que eu vou fazer? Eu vou reunir minha esposa e meus amigos, vou fazer o quê? Vou ficar me gabando para eles. Você acha que foi a primeira vez que seus amigos ouviam aquilo? Talvez os amigos até completavam as frases. E ele chegou lá e disse: olha, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tive essa oportunidade, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Por quê? Porque Mardoqueu tirou o seu sossego. E aí a solução dele era alimentar o próprio ego, já que Mardoqueu estava machucando o ego dele. Então repara como ele é tolo. E sabe o que isso é? Idolatria. Ele tinha um ídolo. E ninguém podia mexer nesse ídolo dele. Porque quando mexia, ele desabava. Ele tinha tudo. Mas quando o ídolo é retirado do coração do idólatra, tudo perde sentido e o chão desaparece. E repara que Amã se cercou de pessoas que apoiavam a idolatria dele. A mulher e os amigos não chegavam e falavam: mas Amã, pensa um pouco, você já tem tudo, você está triste por causa de um cara, você está triste por causa dele. Não, ele achou pessoas que alimentavam ainda mais o ego. Olha o verso 14 em diante, olha o conselho dessa mulher sábia. Então Zé e sua mulher e todos os seus amigos lhe sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros, olha só o exagero de altura. E logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela, assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. A sugestão agradou a mãe, mas claro que não agradou, né? O que ele queria ouvir? Então, ele não era só tolo, idólatra, mas ele se cercava de gente que apoiava essa idolatria. E apesar de parecer algo engraçado, e a mãe parecia até uma criança, será que eu e você não agimos dessa mesma forma muitas vezes? O idólatra, ele coloca um ídolo no seu coração, seja ele qual for, e para identificar esse ídolo é fácil. Tira esse ídolo dele. Tira aquilo que eu e você gostamos de nós. Como que nós agimos? Com paciência? Nós ficamos estressados. Respondemos a nossa família em casa. Às vezes a nossa família nem fez nada com a gente, mas o quê? É um ídolo. É um ídolo. Foi tirado. Qual é o seu ídolo? É o conforto? É um celular? É uma série? É o nosso descanso? É um esporte? Eu não sei qual é o seu, ou o meu, dá para saber que sou eu, né? Eu ia falar que não sei qual é o meu. Mas é fácil você identificar o que você tem, que quando é tirado de você, você perde as estribeiras. Você sobe pelas paredes. Às vezes, você tem tudo. E tem, de fato, você tem Cristo. Mas tirou o ídolo, acabou a paz. O seu dia acabou. Já falou essa frase? Acabou o meu dia. Aconteceu isso, acabou. Não quero mais nada. Não fala comigo. Que eu estou estressado, o meu ídolo foi tirado de mim. Igual a mão. Na casa da Pérsia, muitos ídolos nos são oferecidos. E o nosso dever, além de ter coragem e prudência, é fugir da idolatria. Então, se
faça essa pergunta: existe algo que, se não tivéssemos ou fosse tirado de nós, a gente agiria dessa forma, como Amã? E repara que a idolatria caminha lado a lado com a infelicidade. Quando um idólatra não tem aquilo que ele quer, ele fica infeliz. Quantas vezes temos vivido vidas infelizes porque amamos algo mais que o Senhor e às vezes isso nos é tirado. Éramos para ser as pessoas mais felizes do mundo. Por quê? Porque temos Deus, somos salvos, Cristo é o nosso Senhor, o Espírito Santo habita no seu coração e no meu. Mas ainda assim ficamos infelizes porque não temos o que queremos. Somos igual a Amã, temos tudo e por causa de um homem que não dobrou o joelho, por mais bobo que pareça, a gente fica infeliz. Vamos vencer então a idolatria, amando o Senhor mais do que as coisas e se cercando de gente que confronta a nossa idolatria. Amã tinha gente que fala: não, você é assim mesmo, você é top, você é maravilhoso, amor. Faça isso, faça o que você quiser. Você tem gente na sua volta que diz isso para você? Você é incrível, não? Você não tem aquilo que você quer, não aceite, vá atrás, lute, você tem que ter aquilo que você quer. Ou você tem pessoas que, meu irmão, minha irmã, deixa ser razoável essa sua raiva, essa sua infelicidade. Você precisa disso. Olha o jeito que você está tratando os outros por causa da sua idolatria. Se cerque de pessoas assim. E não seja orgulhoso de não conseguir ouvir algo assim. Roberto disse que quem ama a repreensão é sábio, mas o tolo odeia a repreensão. Bom, chegando à conclusão, Amã dorme então, achando que no dia seguinte, logo pela manhã, Mordecai estaria pendurado, morto. E depois disso ele ia para o banquete feliz da vida, né? O único convidado ao banquete do rei e da rainha. Que homem maravilhoso. A conclusão que nós chegamos então é que Amã preparou uma forca para Mordecai. Mordecai, com tanta preocupação com o destino do seu povo, por agir em prol do seu povo, era o primeiro que ia morrer, olha só. Mas nossa história não termina assim, por enquanto. Nós vamos ver no capítulo 6, né? Agora é a noite da Família Brasil, tudo de branco, as luzinhas, né? O que vai acontecer? Mas creio que muitos já sabem, né? Já li o mistério. Mas nossa história então não termina assim. Esther, agindo com coragem, prudência e confiança em Deus no palácio. Mordecai, próximo da forca, por causa da idolatria de Amã. Mas o que nós podemos meditar nisso, assim como temos feito todo final dessas pregações, é que prepararam uma forca para Amã, mesmo sem ele merecer. Mas foi preparada uma cruz para nós que merecíamos. Mas Jesus, sem nunca ter merecido, tomou ela em nosso lugar. E aquilo que parecia derrota, assim como agora está parecendo que o povo de Deus vai ser derrotado, foi a vitória do povo de Deus. A morte do Filho de Deus. A cruz. Tinha um instrumento pronto para matar a mão. Tinha um que era pronto para matar a gente. Mas você e eu estamos vivos. Porque Jesus morreu, mas ressuscitou em nosso lugar. E por causa disso somos seu povo. E se Jesus já fez isso por nós, não há problema para resolver, por que nós não vamos ter coragem para obedecer o Senhor nas situações difíceis? Por que nós não vamos ter prudência, buscar prudência para agir com sabedoria e glorificar o Senhor? E se Ele morreu por nós, Ele é o único digno da nossa devoção. O microfone foi embora, né? Ainda bem que eu estava coisando, né? Ele é o
digno da nossa devoção. Que possamos fazer o contrário de Amós.